Mas Jesus sabia que a fé dos discípulos era tão pequena. A nossa fé, Jesus está falando conosco, é tão pequena, que excede, irmãos, a um grão de mostarda, que é a menor semente que existe no mundo. Mas o interessante é que a menor semente que existe no mundo é que faz brotar a maior árvore que existe no mundo. Está entendendo? O que é que ele está falando? A nossa fé, irmãos, remove montanha. A nossa fé faz as pessoas da nossa família serem alcançadas. A nossa fé faz os nossos sonhos se realizarem. A nossa fé faz o impossível aos nossos olhos acontecer e ser possível. Mas para isso, irmão, nós precisamos fazer o quê? Buscar primeiro Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ele não diz assim, ó, e algumas coisas serão acrescentadas. Ele diz aqui, ó, todas estas coisas. É o que você precisa. Pense aí, o que é que você precisa nesse momento. Jesus está dizendo, se você buscar o reino dele, ele vai acrescentar. Aleluia. Ele não diz, interessante isso aqui, irmãos. Olha como o Senhor, ele fala de uma forma tão simples conosco. Ele não diz assim, ó, tem algumas coisas sim, e outras não. Ele não diz assim, tá bom, nessa área sim, e nessa área você não pode. Ele diz, todas, está aqui escrito na minha Bíblia. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. O que é que nós estamos precisando hoje? O que é que você precisa hoje? Jesus está dizendo para você, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Aleluia, Deus. Você quer ver seu filho transformado? Isso vai ser acrescentado. Mas para isso, buscar o reino. Você quer ver a conta do peixe ali? Amém. Ele diz aqui, ó, vai ser acrescentado, mas primeiro tem que buscar o reino. Você quer prosperar? Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Busca primeiro o reino, que vai ser acrescentado. Você quer ter paz no seu coração? Você quer ver a sua família feliz? Quer ver a sua família unida? Quer ver a pessoa que você mais ama, que você gerou, que você colocou no mundo, fazendo bem? Busca o reino. Tem que buscar Jesus. Tem que entregar a vida a Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós fazemos barganha com Jesus. Se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor fizer, eu faço. Não. Jesus, ele sempre, nos seus sermões, ele deixava bem claro que tudo que nós obteríamos por meio da sua palavra teria que ser segundo a vontade do Pai que está no céu. Se não for da vontade do Pai, nada acontece. Aí eu pergunto, será que a vontade de Deus, do nosso Pai, tem alguém sofrendo com enfermidade? Deus terrível na terra. Alamanagassura. Será que é a vontade do Pai que está nos céus, que tanto nos ama, que deu o único filho chamado Jesus para morrer por nós? Tem alguém mendigando o pão na rua? Tem alguém nas drogas? Será que é a vontade de Deus, a vontade do Pai, irmão Geraldo? Ver alguém sofrendo, passando fome, chorando, mas de fome? Não. Será que é a vontade do Pai, do nosso Deus que nos ama, que deu Jesus na cruz do Calvário, ver um jovem como eu, com 25, 26 anos de idade, 18, 17, 15 anos de idade, morrendo de tiro, morrendo de facada? Não. Será que a vontade de Deus é ver as pessoas sofrendo pela perda do ente querido, chorando? Será que a vontade de Deus ver a família separada, abandonada, os filhos abandonados? Será que a vontade de Deus ver você sofrer por muitas vezes
até mesmo sem ter o que fazer na vida, sem ter solução, não. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos viver abundantemente. Glória a Deus. O que é viver Aleluia. abundantemente? Glória a Jesus. É viver segundo a vontade Glória. de Deus. Glória a Deus. É viver sem sofrer. Mas por que, missionário, muitas pessoas sofrem? Porque não tem estado. Porque tem famílias que estão se separando, estão sofrendo. Porque não estão buscando. Ah, mas é fácil você falar isso, porque talvez a sua família esteja unida. Mas, irmão, é necessário nós entendermos uma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas é o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo a sua vontade. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem, mas o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, daqueles que estão buscando o reino. Daqueles que entregam a sua vida a Jesus e dizem assim: Jesus, cuida de tudo na minha vida. Cuida do meu trabalho, cuida dos meus filhos, cuida do meu marido, cuida da minha família. Jesus, cuida, Jesus, dos meus irmãos. Jesus, cuida daquilo que eu vou vestir, daquilo que eu vou beber, daquilo que eu vou calçar. Jesus, cuida. É isso que nós temos que fazer. Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos fazer de nós mesmos. E nós não podemos nada sem Jesus. Amém? Amém. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Guarde o versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus. Busque a Jesus. Você só tem a ganhar. Entrega a sua vida a Jesus, que você só tem a se alegrar. Só tem a ser abençoado. A sua família, a sua casa vai ser diferente. Aquilo que você tanto precisa, você vai ter nas suas mãos. Porque Jesus é o único que pode nos trazer todos esses benefícios. Não há outro, nem outra, que vai trazer a mim e a você algum benefício a não ser Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu cito mais uma vez, fazendo das palavras do pastor Alain: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ninguém nessa terra vai até Deus, o Pai, se não for por intermédio dele. Não é por intermédio de Maria, não é por intermédio de João, não é por intermédio do missionário, do pastor Alain, não é por intermédio, de Bartolomeu, de São Lucas, de São Marcos. Não, é por intermédio de Jesus. Aleluia. Quer ter vida? Jesus. Quer ter prosperidade? Jesus. Quer viver abundantemente nesta terra? Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. E nesta noite nós estamos falando desta verdade que se chama Jesus. Aleluia, Amém? Deus. Então guarda essa palavra no seu coração. Busca. É incrível que o profeta Isaías disse aqui no capítulo 55, versículo 6 de Isaías, eu encerro aqui a minha palavra, que nós temos que buscar, olha o interessante dessa palavra, ao Senhor, enquanto nós podemos achar. E nós temos que o invocar enquanto Ele está perto. Sabe como é que Ele está perto de nós? Através do Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus. Glória a O Espírito Deus. Santo está aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo falava no meu ouvido aqui: filho, eu estou presente aonde estão me invocando, Amém. aonde Aleluia. estão me buscando. Glória a Glória a Jesus. Deus. Mas eu não vou estar presente aonde não estão me buscando, aonde não estão me invocando. Você está entendendo isso aqui? Amém. É por isso que Jesus falou: busque primeiro o reino, Amém. a justiça. Aleluia. E o resto, pouco importa, porque Ele vai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sério, graças Oh, O aleluia. Espírito Santo fala no meu coração que tem pessoas aqui que estão precisando de providência Amém. da parte de Deus. Urgente. Isso, Providências urgentes. Amém.
ele diz, olha, não se preocupe, porque a providência já chegou. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Desde quando você saiu da sua casa, para vir até aqui a casa da irmã Adenildes, da irmã Maíra, Deus, ele já trouxe a providência. Amém. Glória a Deus. Esse foi o ato de fé que nós nessa noite fizemos, de sair do nosso lar e vir até aqui para Deus nos abençoar aqui. Mas Deus poderia me abençoar na minha casa, amém. Mas você veio buscar, você veio invocar. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. E o profeta Isaías disse, olha, buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está tempo. Porque vai haver um tempo em que nós vamos abrir esta Bíblia aqui, na qual está escrita a palavra de Deus, Deus falando conosco, e não vamos encontrar. Tudo isso aqui estará em branco. Sabe por quê? Porque Jesus virá para nos arrebatar para o céu de glória. É lá que nós vamos morar. Oh, E eu não maravilha. quero que você fique de fora dessa palavra. Amém. Naquele dia eu quero encontrar com os amigos, eu quero encontrar a Senhora, eu quero encontrar Glória a vocês. Jesus. Eu quero encontrar todos vocês. Mas para isso nós temos o quê? Buscar primeiro o reino. Glória a Deus. Quando se fala de reino, não é esse reino físico, esse reino material, não. É o reino espiritual. É o reino de Deus que nós temos que buscar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então guarde essa palavra no seu coração e tenha certeza que nesta noite o Espírito Santo de Deus ele já nos trouxe a providência Amém. daquilo que nós estamos buscando. Mas primeiro, busque o reino. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, eu Glória a agradeço a Deus. sua Louvado oportunidade seja o nome. e que o Senhor possa ricamente abençoar a vida de cada pessoa Amém. que está aqui presente nesta noite. Amém? Glória a Vamos Deus. orar.